Amantes das 6 cordas, mais um vídeo do seu canal Guitar School. Olha, esse vídeo nós dividimos em 4 partes, né? 5 partes, melhor. A introdução, que é hoje, e vamos falar sobre pedais, pedaleiras e efeitos para guitarra. Você aí que gosta de tocar sua guitarrinha, vai entender, tintim por tintim, como surgiram e como, para que funcionam estilos, cada efeito, os efeitos básicos da guitarra, ok? Fica aí que a gente vai falar sobre isso já já. Nossa abertura. Mas antes, ô produção, o canal não é de guitarra? Por que vocês botaram esse baixo aqui? Nossa abertura! Cara, quando a gente fala de pedais, pedaleiras e efeitos, nós estamos falando sobre efeitos que foram criados, né, para dar um diferencial na sonoridade do instrumento, né? Em grande parte, esses efeitos surgiram a partir de você ter um controle, né, automático daquele efeito. Os efeitos, por exemplo, quando a gente fala de efeito de ambiência, delays e reverb, são efeitos da natureza, né? O reverb e o eco, né, como é mais conhecido, ele é um efeito da natureza, em que o som reflete, ele é emitido, reflete e volta para você. Esse é o delay. O reverb, o som ricocheteia em várias direções. A dinâmica, né, também, o wah-wah, ele lembra um pouco os pedais de dinâmica, ele lembra um pouco a voz humana, né? Então, você percebe que os efeitos foram criados para dar esse diferencial, essa naturalidade, vamos dizer assim, ao som da guitarra. Vamos dividir em 4 seções de efeitos, né? Em 4 departamentos de efeitos. Quais são eles? O primeiro departamento é dinâmica, pedais de efeitos para dinâmica. O segundo são os pedais de saturação, de ganho. O terceiro departamento são os pedais de modulações do sinal, do som. E, por último, o quarto departamento de pedais, né, são, como eu falei, os de ambiência. Vamos tratar um por um para a gente só entender como isso. E nos próximos episódios vamos falar especialmente de cada departamento, ok? Hoje a gente vai dar uma pincelada sobre isso tudo. Você, guitarrista, precisa ter em mente o seguinte: quando falamos de pedais de efeito, eles são utilizados, claro que isso não é uma regra absoluta, mas eles são utilizados de acordo com o estilo que você vai tocar, né? Como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui genérico. O rock and roll, o efeito mais utilizado no rock and roll são os efeitos de saturação, de ganho, distorções, overdrives, fuzz, né? Efeitos de crunch, que a gente vai detalhar isso nos próximos vídeos. E, né, outros estilos utilizam de outros tipos de efeitos e por assim diante, né, para você criar ali uma imagem sonora da sua guitarra dentro do arranjo. Podemos destacar no primeiro departamento, que é o departamento de dinâmica, a seção de dinâmica. Nós temos ali, basicamente, vamos falar dos efeitos básicos, não vou me ater a efeitos especiais, cereja de bolo, nada não. Vamos falar sobre os efeitos mais básicos e comuns. Na seção de dinâmica, nós temos compressão, volume e wah-wah. Esses são, basicamente, os 3 pedais no setor de dinâmica. Eles atuam diretamente na dinâmica do instrumento, na força, na acentuação da sonoridade, no equilíbrio e, logicamente, no volume. E quando a gente fala de pedais de dinâmica, também na dinâmica de tocar
usar esse pedal conforme a dinâmica musical, né? Por exemplo, o wah-wah é um pedal dinâmico que você precisa ali, grave e agudo, fecha, abre o pedal para poder extrair aquela sonoridade, né, própria do wah-wah. O compressor vai funcionar mais linear, ele vai ficar ligado ali para poder equilibrar, comprimir o som, equilibrando os volumes de cada frequência para deixar o seu som mais redondinho ou para usar como booster também, né? Depois a gente vai detalhar isso mais nos próximos vídeos. No segundo departamento, aí nós temos os pedais preferidos dos guitarristas. São os pedais de saturação, de clipagem. Aí nós dividimos em os mais comuns: overdrive, distorções, aí nós temos uma variedade disso, e o fuzz, que são assim os 3 pedais de saturação mais comuns e mais usados no mundo todo. O overdrive ele é um pedal que vai imitar a sonoridade, né? Vai emular a sonoridade dos amplificadores a válvula, né? Antigamente se usava ou se usam até hoje, mas antigamente eles, ao você aumentar o volume no talo do amplificador valvulado, ele dava aquela mastigada, né? Não é aquela distorção de alto ganho. Aí, a partir disso, os pedais de distorções, eles, o que fizeram? Vamos dobrar essa saturação, essa clipagem do overdrive. Vamos triplicar, vamos dar mais ganho a isso. Daí surgiram os pedais de distorção, né, em que essa saturação é levada ao limite. Existe uma variedade de pedais e também de high gain. Existem as distorções com uma característica mais vintage e tem as distorções com a característica mais moderna, que são as de high gain, de alto ganho. E o fuzz, que é um pedal antigo, né, dos mais antigos, que tem aquele som mais característico, né, aquela abelhadazinha. Você vê um dos grandes ícones que usaram os fuzz foi o Jimi Hendrix, que acho que foi o guitarrista que levou o fuzz ao mundo, né? Na terceira seção, no terceiro departamento, nós temos as modulações. O que é modulação? Ela pega o sinal da guitarra e dá uma modificada. Não é clipando como faz os pedais de saturação, não. Ele modifica. Aí nós temos chorus, phaser, flanger. Isso eu estou falando os 3 mais comuns pedais de modulação no mercado. Temos também o trêmulo, né, que pode ser chamado também de um pedal de modulação. O chorus ele duplica o sinal, afetando um pouco a afinação de um, colocando um trêmulozinho no outro e assim vai. O phaser também faz essa duplicação do sinal, mexendo em um na fase do sinal, gerando um efeito interessante. E o flanger é aquele efeito de turbina de avião, né? E isso são os 3 pedais, ou 4 seria o trêmulo, né, que o nome já diz, deixa o som tremendo. São os 4 pedais básicos dentro da área do setor de modulação. E para finalizar, no final da cadeia, isso depois nos próximos vídeos nós falaremos sobre a cadeia de sinal, como você colocar a ordem mais correta para você usar cada pedal, né, na sequência. No último departamento nós temos os efeitos de ambiência. Aí entram os delays, falando o inglês corretamente, delays, eco, né, mais conhecido como eco, e o reverb. Eles, como eu falei no início, são efeitos que simulam um ambiente, seja um grande salão, uma sala pequena, ou a reflexão do som, ele batendo e voltando o seu ouvido, que é o eco. E esses pedais são do setor de ambiência. Então, rapaziada, deu para vocês entenderem mais ou menos como
usamos, como vamos formar essa cadeia de sinais dos pedais de efeito. Isso eu falo também não só de pedais analógicos, não. Nas pedaleiras digitais também funcionam dessa forma. E a gente, nos próximos vídeos, vamos falar detalhadamente sobre cada seção e cada tipo de efeito. Esse é o primeiro episódio. No episódio 2 falaremos sobre os pedais de saturação, distorções, overdrives, fuzz e o famoso crunch. Sabe o que é o crunch? Não, não é aquele chocolatinho, não. É outro negócio. Bom, amigos, isso aí é o nosso vídeo. Introdução a pedais, pedaleiras e efeitos. Se você gostou, deixa o seu likezinho aqui embaixo, nos ajude. Compartilha para aquele teu amigo que está começando, ainda não entende como é que funciona essa questão de pedais de efeitos. Manda esse videozinho para ele. E clica no sininho, se inscreva no canal, clica no sininho para receber os próximos episódios sobre pedais de efeitos que virão. Ok? Um abraço, fique com Deus, Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo. Te aguardo.